Oi pessoal, hoje vou apresentar um filme de ação sobre uma agente, cujo marido foi morto, então ela matou todo o sindicato do crime. O filme se chama Army of One. Não despreze as mulheres, às vezes elas podem se tornar um exército. A Brenner era membro da equipe das Forças Especiais dos Estados Unidos. Ao seu lado era seu marido, de Leon, um policial. Uma vez, quando estava perseguindo criminosos, ele foi cortado na barriga pelo bandido de crime. A pressão do trabalho o cansou, até sonhando em pegar criminosos. Brenner o levou em uma viagem para relaxar. Um carro branco de repente buzinou e passou. O motorista malvado provocou ela. Brenner ergueu o dedo médio. Mas isso ainda não acabou. Mais tarde, ela chegou a um motel. Os dois entraram para se preparar para comer. Por causa da ferida, de Leon foi ao banheiro para se trocar para tratá-la. Brenner sentou-se. Aquele homem trouxe os dois juniores. O líder chamado Booth. Ele não gostou da atitude de Brenner, então ele queria lhe ensinar. Brenner não teve medo. Neste momento, de Leon saiu. Os dois estavam prestes a brigar, mas a proprietária foi capaz de conciliá-los a tempo. Até disse a Booth para convidá-los para jantar como penitência. Surpreendentemente, os três não se opuseram. Depois eles continuaram seu caminho. No dia seguinte, os dois estavam fazendo o café da manhã na frente da barraca. O gerente florestal veio para lembrá-los de prestar atenção para apagar o fogo. Quanto aos locais, eles não eram tão amigáveis, eles deviam ir na pequena estrada. Depois do café da manhã, os dois começaram a explorar a floresta. Pouco depois, começou a chover forte. Felizmente, havia uma pequena casa. Eles foram lá para esperar a chuva passar. Não vendo ninguém na casa, eles ficaram felizes, e ficaram. Depois, porque a ferida estava encharcada de sangue, de Leon foi se trocar. Brenner observou a casa. Talvez por ser uma agente especial, ela era extremamente perspicaz. Ela descobriu que a janela tinha cerca de ferro, a porta também era reforçada. Depois de verificar um pouco, ela descobriu uma sala secreta. Neste ponto, de Leon achou que eles deveriam sair. Não era bom sondar casualmente a casa de dono. Mas Brenner não ouviu. Ela abriu a porta da sala secreta. Dentro havia inúmeras armas e explosivos C4. De Leon não se sentiu bem, disse para ir embora rápido. Mas assim que eles se viraram, eles foram atacados e foram derrubados. Brenner acordou com as mãos amarradas, boca colada com fita adesiva, vendo de Leon também amarrado na cadeira. E o Booth atacou de Leon, acertando com força na cabeça, sangue fresco correndo por todo o rosto. Booth perguntou quem os mandou. De Leon confessou que eles estavam de férias. Férias neste deserto? Quem acreditaria? Assim, outro soco no rosto. Booth foi chamado por seus cúmplices. Um cara mostrou a Booth o cartão da polícia de Leon. Sabendo que essas duas pessoas não eram do Departamento Federal de Investigação, eles se enganaram. Mas antes, outro cara estragou suas bagagens e seu carro que estavam a 11 quilômetros de distância. Obviamente, não iriam deixá-lo sair. Entrando na sala, Booth pegou a arma e atirou em de Leon. Sangue fresco jorrou. Brenner gritou de medo. Em seguida, a arma também apontou para ela. O Júnior arrastou o corpo dela e de Leon para a vala. No escuro, Brenner sonhava com um treinamento intenso enquanto estava no exército. Se quisesse ser guarda florestal, tinha que se levantar bravamente. Ela lutou e acordou. Afinal, a bala errou. Ela não estava morta, apenas desmaiou. Cortando as cordas, Brenner abraçou de Leon chorando amargamente. Depois, ela também sabia que este lugar não poderia ficar por muito tempo. Ela tirou o colar e colocou no pescoço de Leon. Cobriu seu corpo com galhos e rastejou para fora do buraco. Amanheceu, Brenner voltou para onde estacionaram o carro. Tudo foi tratado, o carro não estava mais lá. Se eu não puder sair, vamos morrer juntos. Brenner pegou o machado da árvore e voltou lá. A vingança começou. Ela queria que sangue se pagasse com sangue. Por outro lado, Booth e seus juniores estavam comendo. A empregada estava sujeita às suas ordens e provocações. Ela estava indefesa, incapaz de resistir. Neste momento, a proprietária anterior foi a Booth para discutir. Essas pessoas estavam muito respeitosas com ela, ela parecia a chefe. Essas pessoas eram os gangster aqui. Eles vendiam armas e munições como se fossem os reis aqui. Ninguém se atrevia a ofendê-los. Brenner não se preocupou com essas coisas. Agora ela estava com dor por causa da morte de Leon, querendo vingança. Sendo um soldada, ela tem uma grande força física e experiência de combate. Ela usou o machado para fazer uma arma. Voltando para casa, bem a tempo de ver o Júnior de Booth sair. Ele ficou tão assustado quando a viu. Brenner acertou-o 2 vezes no rosto, o poder era incrível. Ele não pôde lutar, ele foi jogado no chão.
Quando ele estava prestes a contra-atacar, ela esfaqueou no peito, matando-o. Isso era só o começo. Ninguém estava dentro, apenas sangue de Leon, que deixou Brenner mais miserável e zangada. Ela encontrou o machado na floresta, esperando o momento certo. Não muito depois, viu 2 caras saindo para comprar gasolina. Um fumante foi deixado para trás e foi para outro lugar para fazer xixi. A hora chegou. Brenner rapidamente o nocauteou. Em seguida, acertou a cabeça do outro com uma garrafa de vidro. Mas ele não desmaiou, Brenner bateu mais nele. Mas o oponente era forte. Ele derrubou Brenner e a estrangulou. Ela mostrou suas habilidades de combate, as pernas enroladas em seus braços, fazendo-o gritar imediatamente. Aproveitando o momento quando estava indefeso, ela esfaqueou umas facas. Então mais um morreu. Então ela usou um galho de árvore para pendurar aquele desmaiado antes para acordá-lo. Ela disse a ele para levá-la para encontrar outras pessoas. Ele não se atreveu a dizer, disse que But era apenas um servidor. Brenner o esfaqueou na perna e o soltou. Ela precisava dele para liderar o caminho. Então, ela acendeu o tanque de gás, fazendo uma forte explosão, fazendo com que chamasse a atenção de outros. Silenciosamente correu atrás do aquele cara. Com certeza, ouvindo a explosão, a chefe mandou a But para verificar. But encontrou o cara, ele contou a But sobre a situação. Nesse tempo Brenner estava emboscado atrás do carro. Dirigindo de volta para o acampamento, Brenner desceu. Sabendo que tudo foi feito por Brenner, a chefe ficou com raiva e deu um tapa em But, por não conseguir matar Brenner. Em seguida, disse aos juniores que verificassem os documentos de Brenner. Descobriu que quando estava na escola era a melhor, recebeu muitos prêmios. Além disso, ela também era a primeira mulher da equipe especial de guarda florestal. Por outro lado, o xerife Young, que estava caçando, descobriu o cadáver do cara. Entrou em contato imediatamente com a central de despacho e chamaram os 2 policiais. A polícia disse que este era o júnior daquela chefe. Ela era a chefe nas montanhas, este lugar era todo o território deles. Eles tinham suas próprias regras. O velho xerife uma vez disse a todos para ficarem longe dela. Hank disse que não era ele, então disse a eles para irem vê-la. A recepcionista do centro, que também era sua subordinada, contou a ela. Ela já preparou uma razão. Quando Hank chegou, ela tinha certeza de que o jovem cometeu suicídio. Claro que Hank não acreditou, ninguém poderia cometer suicídio se esfaqueando 6 vezes. Mas não havia provas, teve que ir embora. Naquela noite, eles deram uma festa de condolências para o jovem morto. À meia-noite eles beberam muito, But entrou cambaleando no quarto, preparando-se para dormir. Brenner aproximou, acertando nas costas. But se virou, quebrou a garrafa em Brenner, então tirou o machado de sua mão. Brenner se esquivou de vários ataques, acertando But na cabeça novamente. Ele demorou a reagir, foi jogado no chão e ela deu mais alguns socos. But ainda teve contra-ataque. Ele pegou a corrente e jogou nela, ela rapidamente se esquivou, aproveitando os cacos da garrafa e apunhalando-o na garganta. Em seguida pegou o anel do pescoço dele, era a aliança de casamento dela e de Leon. Mas tudo ainda não acabou. No dia seguinte ela viu um cara abusando de empregadas, também trancá-las em um quarto. Brenner entrou sorrateiramente, abriu a porta para levá-las com ela. E assim que chegassem à porta, um as viu, e chamou outros que estavam dormindo. Eles atiraram descontroladamente, fazendo com que uma pessoa fosse atingida. Brenner matou o cara. Verificou que a pessoa parou de respirar. E vendo que os outros estavam a vir, ela rapidamente fugiu com Emily. Um cara as perseguiu até a floresta, a distância estava cada vez mais próxima. Ele abriu fogo e acertou Emily. Brenner lidou com ele e encontrou a oportunidade de matá-lo. Outro cara chegou. Brenner pegou a arma do chão e matou ele. Naquela noite, enquanto Brenner e Emily estavam descansando, Emily disse: neste lugar teria uma garota trazida a cada poucos meses, logo seria vendida. Brenner concordou em lidar com essas pessoas e levar Emily sair. Era de manhã, Brenner ao rio ouviu um grito. Viu Emily sendo levada por 2 caras. Ela então esgueirou o cara pelas costas, fazendo-o cair. Imediatamente puxou sua arma e atirou o cara na frente. Ele deu alguns tiros e se perguntou por que ficou sem munição. Estava prestes a trocar a munição, foi morto por Brenner. Nessa hora, veio Wan, o Brenner viu que ele estava com uniforme de policial, então não atirou. Havia um atirador do lado oposto que atingiu Wan, mas foi tratado por Brenner. Parando o sangramento de Wan, os 3 saíram.
Pouco depois, a lesão de Hank piorou, então ele não conseguiu mais correr. Só podiam deixá-lo se esconder na grama, e as duas atraíram os outros para fora. Desta vez, os juniores levaram o lobo para os pegar. Duas pessoas atravessando o rio encontraram o ex-gerente florestal. Os dois entraram no carro e deram um suspiro de alívio. No entanto, o carro foi levado ao covil da senhora. Afinal, este gerente florestal também era a pessoa dela. Ela não iria deixá-las morrer facilmente. Foram levadas para a sala, e ela condenou Emily à morte. Brenner disse que foi sua intimidação, forçando Emily a sair. Sabendo que ela estava grávida de um filho de Booth, ela a perdoou. Brenner foi levada a uma sala e pendurada numa cruz. Depois de uma noite, um cara trouxe água e tratou a ferida. Ele parecia que foi forçado por aquelas pessoas. Ele conhecia Emily, disse que Brenner ainda estava viva. Nesse tempo, um cara chamado Vince estava vendo Brenner. Ele gostou da beleza dela, e agora, quando não havia ninguém, queria se divertir um pouco com ela. Emily entrou para trazer o café da manhã, fazendo com que ele perdesse o desejo, zangasse. Neste momento, Brenner provocou-o intencionalmente, dizendo que só sabia intimidar os fracos. Este tipo de mulher combinava muito bem com ele. Quando Vince estava prestes a fazer algo, Emily puxou uma faca e o esfaqueou até a morte. Ela nunca matou ninguém, então ela estava um pouco assustada. Brenner cortou a corda e injetou um doping. Em seguida, disse a Emily para se esconder debaixo da cama, deixando-a sozinha para lidar com os outros. Ela pegou uma faca para sair, viu um cara chegando. Os dois lutaram, e logo derrubou outro veio e a estrangulou. Ela bateu a cabeça para trás, escapando do controle. Além disso, foi fácil apertar seu pescoço, até que ele parou de respirar. Entrou em outra sala, viu dois outros caras indefesos, desarmados. Brenner lutou com os dois. Logo, um cara foi derrotado. Em seguida, ela virou-se e pegou a ferramenta pela lateral e bateu nele. A cena estava cheia de gemidos. Terminou de lidar com mais dois homens. Brenner casualmente o esfaqueou mais uma vez, matou. Essas pessoas eram como baratas, matou um e outros dois vieram. Um cara veio com uma arma e apontou para a cabeça de Brenner, derrubando-a. Mas quando ele estava prestes a atirar, não sabia que Brenner estava escondendo um P226 em sua toalha. Ela imediatamente atirou nele, e agora veio outro cara, o Brenner aproveitou para atirar nele. Depois foi a outra sala. Aquele cara escondido ao lado do armário, de repente correu para atacá-la. Porque ele uma vez lhe deu água, ela não o matou. Viu a chefe segurou faca, ameaçando Emily. Brenner pegou a arma e disse para soltar Emily e deixar elas saírem. Mas um cara atacou Brenner. Naquele momento, Emily foi cortada por sua chefe. Ao vê-la fugir, e Emily morreu na frente dela, fazendo-a se sentir muito culpada. Brenner terminou de se reportar à polícia, finalmente encontrou a chefe e abriu fogo na cabeça dela. Essa vingança termina aqui. Ela também encontrou seu jipe e saiu vagarosamente. Só que dois foram, um voltou.